explicar que só estamos a começar agora a audição, porque foi agora mesmo que o plenário terminou e pedimos desculpa porque já estão há algum tempo à espera, mas uma vez que os trabalhos parlamentares só acabaram agora, em termos de plenário, não podíamos estar cá antes. Dar-vos as boas-vindas em nome aqui do grupo de trabalho que foi constituído para avaliar as condições de trabalho das forças de segurança e que também está mandatado para se pronunciar sobre o vosso pedido de audição. Dizer que os trabalhos terão o seguinte formato: terão direito a uma intervenção inicial de 10 minutos e depois haverá uma ronda única de perguntas das senhoras e senhores deputados de 4 minutos cada um, e no final terão uma intervenção final que poderá ir até os 20 minutos. Sendo assim, passava-vos a palavra. Obrigada. Muito boa tarde. Agradecer à Senhora Presidente a disponibilidade prestada para nós hoje estarmos aqui a ser ouvido. Agradecer também aos senhores deputados a disponibilidade e dizer que o que nos levou a solicitar, de facto, esta audiência à Comissão de Assuntos Constitucionais, Liberdades, Direitos e Garantias foi exatamente porque recentemente fomos, digamos, surpreendidos com um documento que acreditamos que em alguns aspectos viola de forma clara direitos, liberdades e garantias e, eventualmente, até alguns princípios que a nossa Constituição prevê para quem é cidadão deste país, desde já dizendo que os polícias que trabalham na Polícia de Segurança Pública são funcionários civis, não são militares, só têm restrito nos seus direitos constitucionais o que está previsto no artigo 270 da Constituição da República Portuguesa, concretamente, por vezes, quando a legislação assim o impõe, o direito de greve e o direito de associação. Todos os demais direitos estão, supostamente, em vigor para todos os trabalhadores da Polícia de Segurança Pública. E aquilo que nós verificamos, e julgo que os senhores deputados eventualmente terão a cópia do documento que suscitou este pedido de audiência, aquilo que nós verificamos foi que, de facto, este documento que foi emanado pela Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública, com o número de despacho 52 GDN 2020, pode, na nossa opinião, fere mesmo direitos, liberdades e garantias. E por isso termos solicitado a esta Comissão a nossa audição. Se por um lado nós, de facto, não pomos em causa que deve haver regulamentação interna para, no desempenho de serviço, a instituição regulamentar os seus trabalhadores, e isso não pomos claramente em causa, há coisas neste documento que, de facto, nós achamos que não se adequam ao século XXI e não cumprem os preceitos constitucionais que, como eu já referi, só apenas os polícias têm restrições, as que estão previstas no artigo 270 da Constituição e em mais lado nenhum. E, em concreto, dizer aqui que não estamos aqui a defender tatuagens de cariz partidário, racista, violento, nada disso. Até achamos que se calhar deveria haver uma lei deste país que as criminalizasse. Porque, volto a dizer, somos cidadãos como todos os outros. Mas sim dizer que porque é que um polícia não pode ter um bigode enrolado, quando, por exemplo, na Polícia de Segurança Pública, durante muitos anos, o campeão nacional do bigode enrolado foi um polícia. Agora não pode, porque no século XX podia ter. Muitos oficiais da polícia, se nós formos à Direção Nacional da PSP e virmos fotografias, estão lá com bigodes enrolados na altura, e agora não pode ter. Porquê? Qual é o problema de um bigode enrolado? O problema das senhoras, que foi um problema que levantou, é se pede às senhoras que não tenham unhas com mais de 3 milímetros, tenta-se argumentar através do despacho que é para não causar lesões em intervenções policiais às próprias, nem a terceiros. Assim, não sei se vai causar lesões ou não. Agora, 3 milímetros é estar a
desculpem-me a expressão, a castrar direitos que as senhoras adquiriram ao longo dos anos e que, através deste diploma, estão-lhes a ser vedados. Dizermos que as tatuagens são uma forma de modificação corporal, provavelmente até são, mas não será adequado estar a dizer que polícias que entraram para a polícia e que fizeram uma inspeção para entrar para a polícia que já tinham tatuagens, agora depois de cá tarde têm que as ocultar ou as remover. Não nos parece que seja legal obrigar remoções em 180 dias de tatuagens. Volto a dizer, não estamos a defender tatuagens de cariz racista, partidário, violento, nada disso. Estamos a falar de tatuagens que não ofendem ninguém, tatuagens que ao longo dos anos nunca ofenderam ninguém. Eu dou um exemplo, sem mencionar nomes, de um colega que tem uma tatuagem, está na polícia há 30 anos, tem uma tatuagem há 20, e é o que ele diz: agora que eu me vou aposentar é que me dizem que eu tenho que retirar a tatuagem. São normas como esta que nós entendemos que estão a ferir a liberdade dos agentes da Polícia de Segurança Pública enquanto cidadãos. Mas este diploma ainda vai mais longe quando fala, por exemplo, em piercings, em adornos e curiosamente ainda na semana passada ouviu-se falar que a PSP quer juntar minorias étnicas ao seu corpo profissional de polícias. Há minorias étnicas por questões culturais têm que ter determinado tipo de piercings, têm que ter determinado tipo de tatuagens, de simbologia. Dou exemplo de pessoas com origem na Índia que têm que usar, por uma questão de tradição e familiar, determinado tipo de adereços e adornos. Então, mas queremos estas pessoas e depois dizemos-lhes que elas estão impedidas de usar aquilo que é os seus direitos culturais e até mesmo, em alguns casos, religiosos? Não sei se será uma violação daquelas que, na nossa opinião, será grosseira, que é a violação de liberdade religiosa, e que a nossa Constituição é bem clara sobre ela. Dizermos, e aqui sim, se calhar, um dos cernes que nos, digamos, nos chamam mais a atenção é o ponto 4 deste diploma, ou deste despacho, que é ir ao ponto de, inclusive, regulamentarem qual é que é os trajes civis que os polícias podem usar quando estão à civil. Este, então, para mim, e falo pessoalmente, mas também, depois de ouvir dos muitos colegas meus, será aquele que será o mais grave. Dizer que um polícia, porque é polícia, não pode estar nas instalações policiais à civil se tiver de chinelos ou de sandálias, ou de calções, ou de fato de treino. Mas vamos ainda mais, porque diz aqui no ponto 4, a linha C, fatos de treino, roupa e calçado específico para a prática desportiva. Eu julgo que todos os presentes aqui muitas vezes andam de ténis. Então um polícia não vai poder nunca mais entrar de ténis dentro de uma esquadra de polícia, porque é um calçado esportivo, não é um calçado de usar, nós usamos, mas tecnicamente é um calçado esportivo. Dizer que as senhoras, sim senhora, não podem usar vestidos excessivamente curtos, não podem usar decotes, assim, até se podia dizer, podia-se recomendar. Agora, proibir, se calhar estamos mais uma vez a violar direitos, liberdades e garantias. Mas depois é curioso aquilo que nós dizemos no ponto 4G, que é, se tiverem âmbito de investigação criminal podem fazer o que quiserem. E isto é importante porque, num dos pontos anteriores, uma das coisas que a direção da polícia diz que tem que ser feito é, quem tiver tido brincos nas orelhas e cujo buraco ou a furação do brinco seja superior a 1,5 mm, tem que fazer correção cirúrgica no prazo de 180 dias. Pois bem, mais uma vez, sem referir nomes, eu conheço colegas meus que, porque andaram na investigação criminal, porque andaram a combater o crime, alargaram as ideias de poder usar espaçadores nos ouvidos, nas orelhas. Têm um buraco maior que 1,5 mm. Enquanto serviram a instituição para aquilo que convinha, a instituição permitia que pudessem ter isso. E agora já não podem? Agora que estão na patrulha já têm que fazer uma operação às suas custas, pagos pelos próprios, para corrigir isto? Há coisas que, de facto, eu julgo que os senhores deputados, lendo
de forma clara aquilo que está aqui escrito neste diploma, ou neste despacho do Diretor Nacional, poderão verificar que, se calhar, os polícias têm razão em não estarem satisfeitos com o que está aqui escrito. E volto mais uma vez a dizer, não estamos a defender tatuagens racistas, não estamos a defender nada disso. E digo, talvez uma lei aqui desta casa até pudesse vir criar legislação sobre isso. Agora, não podemos é querer que os polícias tenham direitos e liberdades restringidos meramente porque são polícias, quando não há sustentação legal para o terem. E julgo que por agora, Sra. Presidente, estou disponível para qualquer pergunta. Muito obrigada.